Bom, irmãos, eu vejo que a aula de hoje é uma continuação da última aula. Na última aula nós falamos sobre como lidar com a rejeição. Mostrei 4 pilares para você lidar, que era a transformação, você transformar aquele sentimento ruim num sentimento de misericórdia, de amor pelo próximo que te feriu. Depois, o segundo pilar era o propósito. Qual o nosso propósito aqui na Terra? É sermos semelhante ao nosso Salvador. O terceiro pilar, o autocontrole, né? A gente, se estivesse diante daquela situação, daquela pessoa, que a gente se controlar. E por último, era o melhor dos pilares, que era o perdão. Hoje não foge muito da aula, mas agora a gente vai lidar com o que fica. Se você não conseguiu lidar com a rejeição, se você não conseguiu se sustentar naqueles 4 pilares, e como lidar com o ressentimento? É uma nova oportunidade que o Senhor dá para a gente perdoar. Mas ficou ressentimento de várias formas. Podemos dar o primeiro exemplo na Bíblia, José, né? Ele podia ter ficado com ressentimento tremendo dos irmãos, né? Venderam ele, jogaram num buraco. A esposa de Potifar tentou, vamos falar aqui juridicamente, violentá-lo, né? Queria forçar ele a uma situação. Lá no calabouço, quando, e por um breve lapso de tempo, o copeiro esqueceu dele, ele podia ter ficado com ressentimento, mas sempre ele fez o quê? Clamou ao Senhor. Então, como para nós, todo dia, lidarmos com certos ressentimentos, certas mazelas que ficam guardadas aqui no fundo do coração, afinal de contas, somos feitos de carne e osso, né? E a gente tem que sempre colocar na mão do Senhor. E o ressentimento é uma emoção poderosa que pode corroer nosso coração, né? E afastar de Deus e dos outros. Primeiramente, a gente se afasta de Deus, né? Porque se a gente tem um ressentimento, coração apertado, a gente está longe de Deus. Eu ouvia um ditado que a gente vê as pessoas brigando, e eu perguntei uma vez para uma pessoa que me respondeu, eu falei assim, por que as pessoas gritam umas com as outras? Porque os corações estão afastados. Porque se meu coração está perto do coração, eu não preciso gritar. Mas vai surgir problemas? Sim, mas a gente pode conversar. Então, em cima disso, a gente tenta vencer todo e qualquer ressentimento. Primeiro, o que é ressentimento, né? Qual é a definição da palavra ressentimento? É um sentimento de amargura ou mágoa que surge quando nos sentimos injustiçados ou feridos. Quem nunca, né? Eu, na minha profissão, no meu escritório, a gente é recheado de injustiça, pessoas feridas, seja na parte civil, na parte trabalhista, que é o meu carro-chefe, na parte previdenciária, chega um idoso lá, chega alguém com a deficiência que foi negado, alguém que perdeu um membro, já teve casos de a pessoa não ter a perna e o médico falou, não, você está apto para trabalhar. Enfim, são coisas absurdas. Outro dia eu vi na televisão uma moça que ela, por culpa não, né? Por uma má informação da mãe, ela tomou remédio e a menina nasceu plena, bonita, formosa, inteligente, só que ela nasceu sem os braços e sem as pernas. E pasmem, meus irmãos, o INSS suspendeu o pedido porque ela não foi assinar. Ia ser meio difícil. Aí isso chegou à mídia, né? Foi explorado pela mídia, o INSS se lamentou e falou que foi um mal entendido. E se não tivesse chegado à mídia? Olha o ressentimento dessa menina aí. Ela podia entrar na depressão, a mãe entrar na depressão. Foi uma injustiça, estava ferida. E ele se pode acumular ao longo do tempo, gerando raiva, frustração, até mesmo ódio. No entanto, o ressentimento não resolve problemas, ele apenas os alimenta. Então não adianta ficar com raiva de um irmão, de uma situação, se eu não perdoar, se eu não mudar, se eu não tentar entender. É aquilo que eu disse na aula anterior. Você quer determinado emprego, você quer determinada posição, mas você está qualificado, você fala, pô, fui injustiçado. Eu e o irmão fomos lá, eu sou bem melhor do que ele, eu falo até melhor do que ele, mas e os requisitos para preencher a vaga você tinha? Não, mas foi porque o encarregado gostou mais dele, gosta mais dele, a encarregada gosta mais dela.
mas você era qualificado, aí você vai alimentando esse sentimento. Aí toda vez que essa pessoa chega no ambiente de trabalho, chegou protegido. É o bonitinho aí, ó. Você já está limitando, você não está vendo as qualidades, de repente está pensando, bom, eu ascendi a tal cargo, e aquele irmão que esteve comigo, que disputou a vaga, sempre esteve ao meu lado, né? Na primeira oportunidade, eu vou colocar ele em outra vaga, assim, ó, ele me ajuda. Talvez ele nem pense nisso, que o Senhor foi aquilo propósito. O propósito de Deus, ele mudou a situação, deixou um irmão, talvez para te levar depois. Será que se você fosse, se ascendesse aquela profissão, aquele cargo, você ajudaria o próximo? Então, os caminhos, como diz o nosso querido e amado pastor Gessé, Deus não erra, né? Então, ele faz o propósito, você não vai entender primeiramente. Você não entende. Mas depois, por exemplo, quando eu cuidei da minha mãe, que ela veio a falecer de Alzheimer, fiquei naquele sentimento, pô, estudei tanto, né? Também tenho que cuidar da minha mãe, mas e agora? A partir do momento que o Senhor a recolheu, a profissão começou a apareceu casos e casos e casos, e hoje eu vejo o propósito. Eu sou pleno, sou muito feliz, porque eu entendi que aquele ressentimento, que aquele momento eu tive frustração, Senhor, pô, podia, né, ser rico, tal, e poderia ser diferente. Diferente para quem, cara pálida? Só para você? Você não está entendendo o meu caminho. E temos aqui a primeira referência para quem gosta de anotar, né? Está em Efésios 4, versículos 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, esse texto fala para a gente abandonar todo tipo de mazela, né? Gritaria, calúnia. Às vezes, assim, dá um exemplo prático, o esposo chega ao trabalho com algum problema, dependendo daí de profissão, aí a esposa chega, você sabe o que seu filho fez hoje? Ué, mas é só meu filho? Dá um tempo, deixa ele chegar, tomar um banho. Os homens e mulheres funcionam diferente diante do problema. De repente, ele está chegando da rua, teve um problema no emprego e acaba criando uma celeuma com a esposa. A esposa, quando chega com problema, ela já chega à conclusão. As mulheres, elas são tanto quanto mais racionais do que os homens. Os homens são mais emocionais em determinadas situações. As mulheres já chegam com a solução. Calma, filho, calma. Não, mas é menor nosso filho. Calma, filho. Deixa eu chegar, ela vai pegar a bolsa, colocar. Você, vem cá, tá de castigo, vai para lá. Você, filho, vamos conversar depois. Deixa eu só tomar um banho, vou fazer a janta, a gente vai conversar. Enquanto às vezes nós homens somos tão responsáveis, a Bíblia coloca nós como provedor, que a gente acaba, você não vai falar nada? Já criou-se um ressentimento entre o casal. Eu vou dar um exemplo de 3 histórias que eu li hoje na preparação dessa aula. A Clara, acho que é Clara, Gaio e a Carla. A Clara, ela recebeu quase parecido com a Mary e a Susan semana passada. Ela recebeu a sogra em casa, e a sogra, não falando mal de sogra, pelo amor de Deus, eu amo a minha, ela chegou e criticou o modo que a nora estava criando os filhos. E aquilo foi irritando. Ali ia passar as férias de verão, né? É uma literatura americana, chegou no metade do ano, e ele começou a criticar, e ela estava chegando no extremo, e ela foi falar com o Max, o marido dela, falou, assim não dá, sua mãe está me irritando, não dá. Passou o verão, ela foi embora, na despedida, aquele velho beijinho nas costas, minha sogra, foi muito bom que a senhora veio, tomara que não volte, ela pensou. Ela foi embora e continuou os telefonemas. Max, você está dando jeito nas crianças? Porque se depender da sua mulher, pelo amor de Deus, criou-se aí um ressentimento. Sabe? O Gaio, mesma coisa. Ele conseguiu o primeiro emprego da vida dele, um restaurante famoso, popular, onde todo mundo ia lá comer na cidade. Ganhava bem, boas gorjetas, ficou numa praça, como chamam nos restaurantes aqui no Brasil, os garçons ficam com determinada quantidade de mesa, chama de praça. E ele faturava bem, boas gorjetas,
ele não sabe por que o patrão resolveu pegar no pé dele. Inveja, talvez. Viu uma luz de Cristo nele, com certeza, e começou a pegar no pé dele. Trocou ele de horário, um horário que não dava tanto movimento, caiu o rendimento dele, ele começou a criar um problema de antipatia com o patrão. E os amigos dele, que eram dos horários alternativos, foram para o horário dele. É isso que irritou, mas por que ele vai e eu não vou, né? Criou-se um ressentimento. Por último, não menos importante, a nossa terceira história, a pessoa também trabalhava no ambiente, convivia com pessoas, e de repente o grupo, não sabe por quê, porque ela começou a brilhar mais dentro daquela organização, começou a tratar mal. Ela falou, é inveja, e começou também a criar um ressentimento. Então, às vezes, nós, diante de certas situações, é inevitável. Mas aí, como disse aqui, eu coloquei aqui no estudo, a gente não pode deixar alimentar isso aí. A gente tem que afastar esse ressentimento. É difícil? Demais. É fácil? Claro que não. Nós somos feitos de carne e osso, nós temos sentimentos, então a gente sempre vai achar, em determinados momentos, que está mais à frente do que o outro, que é melhor do que o outro, que merece mais do que o outro. E é aquela velha história, né? Sempre a nossa ferida dói mais que dos outros, né? Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu estou passando. E Jesus? Se a pessoa você chegasse à frente de Jesus, Senhor, você não sabe o que eu estou passando. Perseguição na igreja, perseguição no trabalho, na sociedade. Aí ele vai olhar para você e eu, meu querido. Falaram que eu não era rei, zombaram de mim, colocaram a coroa de espinho, apanhei. Todo mundo falava que eu era, até certo ponto, usando a linguagem de hoje, fora da curva. Ele está falando que é filho de Deus. Ah, vá, filho de Deus. Quem é ele? Veio chegado no jumentinho aqui, está querendo... Ele era para ter todo tipo de ressentimento. Mas ele, em nenhum momento, nenhum local da Bíblia, você nunca vai achar nenhum resquício de ressentimento de Jesus para conosco. De conosco, humanidade. Você nunca vai achar isso. Em Hebreus 12:15, diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. O ressentimento pode se tornar uma raiz de amargura, que prejudica nossa vida espiritual e contamina outras pessoas ao redor. Ou seja, quando você está com ressentimento, você não tem vontade nem de ler a Bíblia. Sabe aquele seu devocional de manhã, depois do almoço, antes de deitar? Você ficou o dia todo pensando naquela coisa que te feriu, naquela injustiça. Aí a sua esposa fala, vamos orar, irmão? Hoje eu não estou com cabeça, amor. Hoje a gente vai estudar Provérbios. Não, hoje não, pelo amor de Deus. Hoje... E Provérbios a gente já sabe, a gente já leu 10 vezes esse mesmo provérbio. Você já ficou afastado da graça de Deus. Você já foi. Aí como é que você faz? Aí mais de manhã você diz, Senhor, bom dia, obrigado, Senhor, pelo meu emprego. Eu vou lá para a minha sessão. Vou encontrar com ele de novo, né, Senhor? Meu Deus, o Senhor podia fazer ele pegar um atestado hoje, né? Nem eu ver essa figura hoje. Já voltou o ressentimento. Você foi deitar pedindo perdão, Senhor, dentro do seu, né? Benevolência, está perdoado, filho. Já sabendo, lógico que Deus perdoa, mas já sabendo que ele amanhã de manhã, antes de a gente pensar, ele já sabe, aí de novo, vou te dar outra chance para se arrepender. Vou te dar outra chance. Aí vem a pessoa que você achou que era injusto, te faz uma boa nova. E aí? Aí você fica com... Que cara? Não para a pessoa, mas para Deus, né? Você vai olhar para você, Senhor, né? Já nem tem, né? Falado, né? Em Provérbios 19:11 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua passar por cima da transgressão. Ou seja, a sabedoria bíblica nos ensina que devemos aprender a relevar certas ofensas para não ficarmos presos ao ressentimento. Aí vocês podem perguntar aos irmãos e quem nos assiste ficar pensando, então a gente tem que aceitar tudo? É aquele velho, né? Aquela velha passagem, dá um tapa, vira o outro? Sim. É lógico, existe aqui na Terra meios para nós nos defendermos. Não aceitarmos certas ofensas. Você não pode aceitar alguém chamar você, você roubou. Não, você vai se defender.
você contrata um advogado, procura a justiça para se defender da calúnia, tal. Mas, às vezes, aquele ressentimento que está no seu coração, lá atrás, você às vezes despertou. Sabe aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa inflexível, que tudo para ele ou é 8 ou é 80, é o radicalismo, sabe? É aquela pessoa que, não, se não for desse jeito, se não for servir Cristo assim, se não for do meu jeito, aí você cria um ressentimento, você acha, "Ih, chegou o crente chato aí, ó. É o crentão." Ou então chegou o bambambam do setor aí, ó. Ele sabe tudo. De repente você até sabe tudo, mas eu aprendi, a gente pode ler de tudo um pouco, saber de tudo um pouco, ter cultura, mas você não precisa, às vezes, passar uma imagem do sabe tudo, porque tem pessoas que se ofendem, tem pessoas que não têm paciência para estudar, tem pessoas que não têm o lado cognitivo para poder assimilar mais rapidamente, tem pessoas que aprendem o idioma em questão de meses, tem pessoas que levam anos, tem gente que é autodidata e aprende sozinho, que não é o comum, mas tem. Você tem gente que toca instrumento, que nem veio o irmão Malaquias no nosso reciclar, e falou que aprendeu sozinho. Sozinho entre aspas, né? O Espírito Santo condicionou para hoje, ele está tocando, está louvando o Senhor. Então, às vezes, se você consegue frear a sua língua, às vezes o ressentimento, a briga, ou a mágoa, ou a rejeição, começa numa palavra mal falada, mal colocada, uma situação que você poderia muito bem esperar o irmão. Eu sempre tenho assim, de repente eu vejo que a pessoa está falando algo que não condiz com aquela situação. Por exemplo, na minha profissão, eu nunca vou chegar para você está errado. O certo, o jeito mais certo é para você iniciar uma conversa, para você corrigir, porque o sábio, em Provérbios fala, a correção do sábio é muito melhor do que a repreensão do ímpio, óbvio. Mas de repente você pode começar, irmão, existe um novo entendimento da corte superior que não caminha por esse lado, se for jurídico. Se for o idioma, você pode falar, irmão, será que se eu não, a sonoridade é parecida, mas a palavra é X, não é Y? Ou de repente você vai ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia, olha isso aqui. Não, irmão, mas talvez essa aqui, nessa versão, você pegou uma versão assim, que na linguagem de hoje é um pouco mais. Ou você pegou aqui a mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea ainda, de repente a palavra ali daquele jeito, não é desse jeito, irmão, assim, não é é dessa forma, mas tem um outro entendimento. É melhor do que você falar assim, você está errado, você está incorreto, não, você não está certo. Aí a pessoa do outro lado vai te responder mal. Ah, então você sabe tudo. Você lê a Bíblia quantas vezes na sua vida? Ah, você é teólogo, você é pastor, você é melhor que o pastor Luiz Fernando, pastor André Pereira, pastor Samuel, você é o bambambam. Então, sobe lá no púlpito. Aí já criou o senhor uma rusga. E ele vai ficar com aquele ressentimento. Toda vez que tiver, olha lá, o crentão lá, sabe tudo. Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar do inferno? Pergunta para ele. De repente ele sabe até o endereço do dito cujo. Criou-se um ressentimento aí. Levantou-se um muro. E, olha, vai ser mais difícil derrubar esse muro do que foram as muralhas de Jericó. Vai precisar de muito mais do que sete voltas e um grito para você mudar. E as consequências do ressentimento? O ressentimento não afeta apenas a pessoa que nos feriu, ela nos afeta profundamente, prejudicando a nossa saúde emocional, espiritual e até física. A Bíblia adverte sobre os perigos de guardar mágoas. Lá em Provérbios 14:30, fala, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A mágoa e o ressentimento pode apodrecer nosso exterior, causando danos profundos. Existe uma pesquisa que o médico ele fez com 2 grupos de pessoas, umas que guardavam mágoas e eram tratadas com medicamentos, e o outro era tratado pelos psicólogos e pessoas e clérigos, né? Pessoas da igreja. E ficou constatado após um ano essa pesquisa que mesmo esses que foram tratados com remédio, alguns desenvolveram câncer, úlcera, depressão, esquizofrenia, ou seja, física. Então, às vezes você guarda um ressentimento, e teve pessoas que infartaram, chegaram a infartar, porque você fica aquela com raiva, você não vai explodir. E se você explodir também vai trazer consequências, mas enfim, foram guardando. Pessoas com depressão, problemas depois com problemas de cognição, que não conseguiam mais raciocinar
direito de forma que passasse uma imagem de pessoa normal. Pessoas começaram a falar sozinhas, se isolavam em quartos. Eu lembro que uma vez eu perguntei a um pastor amigo nosso se era possível você ser crente, congregar, mas não ter amizade. Ele falou, impossível. Então você não entendeu a mensagem. Porque eu conheci pessoas assim, que vinham para a igreja, sentavam ali, suas 2 horas, oravam. Mara, você olhava para ele assim, crente. Esse é crente. Acabou, parecia que desligava, sabe? Vou mudar a chave. Agora eu vou roubou, saía, embora. Mal se despedia. Era dificuldade para esticar a mão para o lado, como era no começo, antes da pandemia. Dê um abraço no seu irmão, que a gente está tentando voltar aos poucos, dá um abraço, cumprimento. Ele ficava aqui, meio que um robô. Alguém falava, rapaz, bom. Mas não conseguia viver. Talvez ele tivesse ressentimentos, ou tivesse mágoas de alguém. Eu perguntei, é possível isso, pastor? Não, não é possível. Então não entendeu lá como bom e suave os irmãos vivam em harmonia. Não vai conseguir nunca. Porque é apenas uma pessoa isolada. É um membro, não é nem, ele nem faz parte da igreja, né? Assim, efetivamente. Ele vem, tá ali, está presente, está louvando, talvez seja uma pessoa correta, buscando a santidade, mas ele esqueceu de um mandamento principal, que não é uma opção na Bíblia, é um mandamento, amar, amor. É impossível vir para a igreja e não conseguir sentir nada. Então você está vindo para uma faculdade, né? A faculdade você vai buscar o conhecimento e vai embora. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente busca amor. Porque você veio, se de repente você pecou durante o dia, você está com ressentimento de algo, você vem ali, pai, tira esse sentimento do meu coração. Aí você sai rejuvenescido, o Espírito Santo te limpa. Vai lá, filho, vai lá, filha. Vamos enfrentar esse mundo lá fora. Vamos esquecer tudo que passou e vamos, como está em Coríntios, ser nova criatura. Você está em mim. Vamos todo dia deixar aquele homem, aquela mulher que a gente deixou na piscina, no mar, no rio, onde vocês desceram as águas, continue matando ele, tenta afogar ele todo dia para ele não sair de lá. É uma luta diária que a gente tem. A conversão é todo santo dia. Não tem como você evitar. Vai ter que enfiar a cabecinha dele ou dela na piscina. Você vai ficar aí, filho. Você não vai sair daí. A gente é o exercício diário de amar o próximo como a si mesmo. Se eu amo a mim mesmo, como é que eu vou ter ressentimento do meu próximo? Como é que eu vou ficar? A gente fica, eu sei que em algum momento da vida você pode surgir. A gente só não pode alimentar, né? A gente não pode alimentar nosso monstrinho do ressentimento, da raiva, do ódio, do desprezo, da rejeição. A gente não pode ficar dando lá aquela porçãozinha diária para ele. Vou dar esse ressentimento aqui para você aqui, para você, quando chegar aquela pessoa, você me lembrar, tá, monstrinho? Me lembra aí. E o primeiro caso de ressentimento na Bíblia, Caim e Abel, né? Mas Abel foi culpado? Não, ele deu o melhor. Você está dando o seu melhor para Deus? Para que esse ressentimento não surja no seu coração? Eu vi um vídeo, isso bem que é um filme hollywoodiano, que Abel chegou lá, colocou lá o cordeiro, bonito, lindo, maravilhoso, tal, bonito. Chegou Caim, colocou lá os cereais, olhou para o céu, tirou aqui uma espiga de milho, tirou um pouquinho de feijão, acho que aqui tá. Deus o rejeitou. Foi lá para... e eu? Ele ficou com ressentimento de quem não podia ficar, de Deus. Ficou com ódio de irmão e ressentimento de Deus. Mas ele foi o culpado desse ressentimento. Ele não se analisou, né? Ele não olhou para ele e disse, não, eu não fiz o que era preciso, né? Eu não amei quem me amou primeiro, quem me colocou nesse mundo aqui. Não amei. Foi lá, descontou em quem não deveria descontar. E às vezes acontece com a gente, né? A gente cria o ressentimento por A e vai descontar no B. De repente, o irmão está com um ressentimento daquele colega de trabalho e desconta no pai e na mãe, que é péssimo, né? Deixou de honrar o pai e mãe, mandamento bíblico. Então, a cada dia, a gente tem que procurar olhar para Cristo cada vez mais. É fácil, gente. É fácil, não é difícil. É você começar a se despir de vaidade, de presunção, de arrogância, da palavra torpe em um mau momento.
não tem palavra certa e momento certo, tem a palavra correta. O irmão está em pecado, não atire a pedra. Parte do seu corpo que você tem que movimentar não é a língua, é a mão. Vem cá, filho. A mão aqui. Levanta. O que está acontecendo? Ele vai se desarmar. Ele está esperando. Ih, lá vem o pastor, vai me dar uma bronca. O que está acontecendo com você, filho? Você não viu mais. Faz tempo que você não vê no culto? Problema o quê? Passagem? Eu passo lá na tua casa e te pego? É caminho. O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? O que Jesus pode fazer por você, para você fazer por mim? Por você, pastor? Porque se você estiver bem, eu vou estar bem e meu caminho fica tão bom quanto o seu, porque vamos caminhar junto. A gente não pode ficar remando, eu remo para a direita e para a esquerda, o barco não vai sair do lugar. E aconteceu isso com quem? Esaú e Jacó. Gênesis 27, 41. Esaú guardou ressentimento contra Jacó por ter recebido a bênção de Isaac e quis matá-lo. Isso afastou o irmão por anos. Mas a culpa foi de quem? Será que foi só de Jacó? Que deu guisado lá, deu um ensopadinho lá com batata, veio ali com, né? Coisa gostosa, veio do campo lá suado. Aqui cabe uma brincadeira, abriu aquela Coca-Cola, colocou, vai. Sirva-se aí. Vai, Zau, vai. Zau, mas antes de eu te dar a sobremesa, eu queria teu lugar aí né? Para receber a bênção primeiro. Isso aí não me serve de nada. Aí depois ele criou ressentimento pelo irmão, mas quem foi que deu o pontapé? Foi uma palavra mal falada num péssimo momento. Ele veio do campo, não raciocinou, estava preocupado mais com a sua vaidade, sua fome, ou seja, estava preocupado com a sua carne. Ele não pensou no espiritual. Pô, eu sou o filho mais velho, primogênito, a bênção é minha. Estou aqui, pai. Não. Tinha um propósito, sim, mas isso é um alerta para nós aqui. Às vezes, uma palavra mal falada, no momento que é o seu de brilhar para Cristo, pode colocar a perder muita coisa. Ali nós sabíamos que tinha um propósito, se formar a nação, Jacó lá na frente, Isaac e tal, se formar. Jacó depois virou Israel, enfim, tudo isso. Mas, trazendo para os dias de hoje, porque a gente sempre tem que lembrar que a Bíblia nunca foi escrita para nós, né? Nós usamos hoje tudo que o Senhor escreveu para o povo dele. Então, nos dias de hoje, a gente que fala na hora errada, que a gente sempre ouviu falar, não sei se vocês já ouviram esse ditado, silêncio vale ouro. Então, às vezes, a gente não falar no momento que não é o certo, você vai criar um péssimo contexto. Aí depois você não pode reclamar do final, que você começou. Foi Esaú. Esaú chegou, não quero nem saber da minha bênção. Eu estou com fome, vou voltar para o campo. Tem um campo parado, tem um rebanho para cuidar. Me dá isso aí logo, vai. Ardilosamente, Jacó foi lá, tomou o lugar. Teve as consequências? Teve. Ele ficou afastado de Deus, teve que se afastar da família. A mãe falou, foge, que teu irmão, se te pegar, filho, não sobra nem a alma. Então, vai embora. Logo depois, o Senhor abrandou, o Espírito de Deus veio, abrandou o coração. Esaú, ele voltou, se arrependeu. Ou seja, Esaú aprendeu a lição, os 4 pilares. A partir dele se transformou, o irmão foi embora, o Espírito de Deus entrou no coração de Esaú, ele começou a transformação. O que foi que eu fiz? Afastei meu irmão. Depois ele entendeu o propósito do Deus na vida dele, de Deus na vida dele, Deus único, verdadeiro. Depois ele teve autocontrole quando encontrou com o irmão. Olha os 4 pilares que a gente conversou na última aula. E por último ele perdoou. O abraço, não quero nada, eu quero teu abraço. Foi aí que ele entendeu. Aí, nesse contexto, você não vê mais ressentimento. Ele entendeu o que era. Eu não posso ficar com meu irmão, seja o de sangue, seja o de fé, seja o seu vizinho. De repente, você tem tanto ressentimento do seu vizinho, faltou uma conversa com ele. De repente, ele quer apenas uma palavra. A gente fala tanto em missões para ir para N lugares, é preciso, é necessário. A Igreja de Cristo tem que se expandir pelo mundo todo. Mas o melhor campo missionário, às vezes, está do lado da sua casa, na sua própria família.
De repente, aquele parente que sempre quis que você pregasse a palavra, fala assim, ele não tem, porque ele acha que você é o bambambam da família. Mas você podia falar com o pastor André, né? Mas não, né? Ele era ocupado, né? Pastor, né? Pelo amor de Deus, não vou nem... Ele vai me dar uma surra, isso sim. Pegar a Bíblia e tacar na minha cabeça. E às vezes de repente, o pastor, né? Tá só esperando. Aquele irmão, o diácono, o presbítero, tá só esperando você falar assim, você pode me ajudar? Claro, vamos sentar aqui, vamos começar. Por onde você quer começar? Vamos começar por Provérbios. Eu amo o livro de Provérbios. Acho que a melhor forma é como se fosse a cartilha da Bíblia, né? É a primeira papinha para o crente, para o não crente, acho que é o livro de Provérbios. Ele ensina a sabedoria, ensinar os conselhos do dia a dia, que não deve fazer isso, não deve se meter com empréstimo, se deve se meter com falsas contendas, com falsas amizades. Ele entendendo esse começo, o resto da Bíblia, ele vai entender, talvez, na minha opinião, na minha humilde opinião, mais facilmente, se apresentando o livro de Provérbios. Olha, aqui você vai ter ensinamentos, o que Cristo, que Deus quer de você, como formação do seu caráter. Aí já pula, aí daí você já dá um alimento mais poderosinho para ele. Aí você vai direto para a salva. Agora você vai aprender a louvar o Senhor. Aí o resto do caminho é deixar o Espírito Santo conduzir essa caminhada, que você vai fazer, se o Espírito Santo vai te ajudar a fazer um discípulo, e ele vai ser multiplicador. É o famoso ide. A gente tem que ir, pregar, saber o exato momento. A gente não pode fazer a troca, igual Esaú fez com Jacó, do momento ideal para você pregar a palavra de Deus. Não perca a oportunidade. Então, a gente não pode ser aquela pessoa inconveniente toda hora, mas surgiu uma oportunidade ali de falar, a pessoa deixou aquela bola, levantou aquela bola, você vai lá e chuta. É gol. Não vai ter volta. E depois que entra a palavra no coração, o Espírito Santo te ajuda ali a semear, ele vai regar e vai dar frutos. E vão ser bons. E como lidar com o ressentimento? A Bíblia nos ensina que a cura para o ressentimento começa com o perdão. Perdoar não significa minimizar a dor ou justificar o erro, mas sim liberar a pessoa e a nós mesmos da cadeia da amargura. Mateus 6, versículos 14 e 15 falam: porque se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus enfatiza a importância do perdão como um princípio básico para você se livrar do ressentimento. Então é perdoar, mas, irmão, a pessoa me ofendeu, a pessoa traiu minha confiança, me roubou. Por exemplo, na minha área, a minha sócia, ela faz muito inventário. E inventário, a gente aprende na faculdade que herança é aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem. Então, às vezes o irmão, não, tá tudo bonito. O irmão A vai ficar com a casa do sul, o irmão B com a casa do norte, outro com a casa do centro. Chega lá, mas ó, pensando bem, a casa do centro tinha que ser minha, né? Porque eu sou o mais velho. Não, mas você concordou com a casa do sul. Não, mas eu acho que agora é minha. Acho que é minha, porque acho que é minha. E eu também não vou dizer outra coisa, hein? Eu não perdoo o que você fez comigo quando eu tinha 15 anos. Você pegou aquele bolo de chocolate, você partiu, o pedaço era maior. Se quando você colocou a Coca-Cola, o seu tinha um pouquinho mais do que o meu. Olha aí, um ressentimento lá atrás. Parece uma coisa infantil, boba, mas às vezes tem pessoas que cultuam ressentimento sem um fundamento. Aliás, ressentimento não tem fundamento nenhum, na minha opinião, mas é um fundamento bobo. É porque a mamãe fez a festa de aniversário melhor para você. Lembra que no Natal sua bicicleta era azul e eu gosto de azul. E papai me deu a bicicleta verde, eu não gosto de verde. E você não quis trocar, porque você sabe que eu não gosto de verde. Você fez pirraça. Sabe? Então é porque você era sempre o preferido da vovó. É assim, isso eu estou falando em âmbito familiar. Mas se a gente for ver no dia a dia, se de repente uma professora, né? Temos um professor aqui, ele vai falar, não, você domina o idioma melhor, foi um dos melhores pronúncias de texto que eu já vi na minha vida. Pronto, o resto da classe. Professor André só vê aí o João aí, né?
Então dá uma só para ele particular, da VIP. Pronto, criou esse sentimento. E é uma coisa boba, de repente, não é que você é o melhor. Naquele momento você se aplicou, eu não sei qual é a razão para ele ter se aplicado melhor naquele texto, daquele idioma, de repente ele está atrás de uma vaga de trabalho lá que surgiu. Eu não sei. Ou ele quer simplesmente pegar seus $1.000, né? Ir lá para os Estados Unidos para fazer um passeio e não quer passar por caipira lá, né? Na hora da pronúncia, do sotaque. Tem N motivos, mas por isso eu vou ficar. Se ele conseguiu, eu também posso. Se ele foi, eu também vou. Se ele pode, eu também posso. Mas a gente prefere o caminho mais curto, né? É criar, vamos dizer assim, como se usa muito na televisão, factoides, né? É melhor eu levantar o meu muro de raiva, ressentimento, do que eu entender o que está acontecendo à minha volta. Em Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Se algum de vocês tem queixa contra alguém, assim como o Senhor lhe perdoou, perdoe também vocês. O perdão que recebemos de Deus deve ser o modelo para o perdão que oferecemos aos outros. Ou seja, não tem muito ponto de correr, né? Perdoar, perdoar, perdoar e amar. Perdoar, perdoar e voltar a amar. Sabe, se Deus fala que a gente tem que perdoar, eu lembro que a irmã falou assim, eu tenho que perdoar porque Deus manda. Não, Deus não manda. É um mandamento? Sim, mas Deus, ele quer que você perdoe. Porque seria muito fácil. Tá perdoado, Senhor, viu? Eu perdoei. Aí Deus, tô vendo aqui teu coração escurecido aí. Teu coração tá mais escuro do que o carvão que eu vou colocar na brasa lá para te queimar, viu? Não, mas tá perdoado, Senhor. Nem lembro dele. Tomara que morra. É assim que funciona. Se você não perdoar, é aquilo que eu falei. Você primeiro vai transformar aquela situação, você vai analisar, depois você vai ver o propósito, para que aconteceu aquilo, foi para se melhorar em alguma área. Aí você vai trabalhar o seu autocontrole, não só com aquela pessoa, mas em outras situações parecidas. Aí por último chega a cereja do bolo, a coroa, o perdão. É assim que funciona, não tem para onde correr, irmãos. A nossa aula não tem como expandir sem sair desse ponto principal: perdoar, amar o próximo. Não é difícil, irmãos. Vou falar para vocês. Eu sofri algumas, não digo injustiças, situações que eu mesmo me coloquei, que eu fiquei com ressentimentos, e hoje está completamente superado porque eu coloquei nas mãos do Senhor. É lógico que pela nossa vontade, a gente tem vontade de pegar, torcer o pescoço, mas se eu não conseguisse entender o que Cristo queria fazer na minha vida e o que está fazendo, contar aqui um particular rápido, a gente só vai falar o milagre, mas assim, domingo eu pedi uma oração para o nosso pastor Claudio Honor, precisava de uma resposta rápida, e foi rápido, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Na quarta-feira veio a resposta, abri o celular, estava lá a resposta. Na segunda, no culto de terça, eu fui lá, eu e ele nos emocionamos, um abraçado do outro, eu fui agradecer, o Senhor usou tremendamente, o Senhor na sua oração, já tem a resposta, pastor, ontem já veio a resposta, muito obrigado por o Senhor fazer parte, e assim como a nossa classe, esse projeto que nós temos aqui todas as quintas-feiras, agradecemos ao pastor André Pereira, se dispõe a vir toda noite, é o amor, sabe? É aquilo, não, eu tenho que ir. É o ID. Mateus 28, a gente estudou durante o ano todo, Mateus, para entender o ID. O pregar, fazer discípulo. Porque eu creio, irmãos, que naquele grande dia o Senhor vai olhar para a gente. Me apresenta as tuas ovelhas aí, meu queridão. Oi? As ovelhas. Você ia lá na classe lá, você tinha Bíblia de estudo, você tinha vídeo, aplicativo. Eu sempre falava para você, ide, você foi para onde? Cadê tuas ovelhas? Era uma comissão individual ou era uma comissão pastoral? Porque todos nós somos pastores. A gente tem que cada um fazer seu pouquinho de rebanho, quando vai ver no final, vai à mesa do cordeiro, o senhor vai olhar assim, ufa, os gordinhos ficam lá atrás, eu passo por último lá no final, lá. Primeiro aqui os maguinhos aqui na frente.
A gente vai ter que chegar com o nosso rebanho lá no céu. Então, todo dia, você tem que colocar em mente, seja da mais jovem, ou mais velhinho aqui que vos fala, a gente tem que ir para o nosso ID todos os dias. A gente, como eu falei, não perder a oportunidade, mas saber falar na hora certa, para não criar aquela celeuma, para não surgir justamente o ressentimento, para você antes não ser rejeitado. Tem que surgir a hora certa. Aquela pessoa que está com problema de saúde, aquela pessoa que está ali triste, aquela pessoa que não agradece pelo trabalho. Eu sempre falo para o meu enteado, fala, poxa, Beto, ganho pouco. Falei, louve ao Senhor. Porque o que é pouco para você, tem muito pai de família que nesse momento colocaria o joelho no chão e falaria, obrigado, Senhor. É pouco. Tirei o teu, é pouco, mas nunca me faltou nada. Aí ele, não é verdade, né, Beto? Eu podia até agora aqui em casa, sem fazer nada, dependendo de você, da minha mãe, do meu avô, me dar uma mesada para ir lá, não, eu comprei minha roupa, meu relógio. Você entendeu? Às vezes a gente tem que olhar o menos, muitas vezes na obra do Senhor, sempre vai ser mais. Tem jeito. Sabe esse sentimento? Nossa, esse emprego, meu Deus do céu. E se você não tivesse? Eu lembro que uma vez o nosso pastor Luiz Fernando falou que o irmão perturbou ele por um emprego. Aí ele ligou para um irmão que tem uma empresa e falou assim, você está precisando de alguém? Pô, pastor, caiu do céu, literalmente caiu do céu. Ele falou, não, caiu do céu não. O último que caiu do céu deu ruim aí. Falei, foi um achado para você. Então, manda ele aqui. Mandou. Ele falou, não, eu tenho curso de computação, essas coisas, né? Que no meu tempo, ter o curso, acho que alguns aqui vão saber, ter curso de datilografia em 2º grau era top. Toda mãe queria que a filha casasse com você. Hoje em dia, eu sei informática. Qual linguagem? Você sabe fazer app? Não, então vai para a faculdade. E esse irmão foi lá para essa empresa. Era para ser um ajudante, serviços gerais. Acho que o salário era R$2.000, coisa assim. Estava desempregado, hein? Encontrou com o pastor Luiz Fernando e falou, pastor, obrigado, tá, mas aquele emprego não está à minha altura, não. Por quê? Ajudante, pastor. Eu tenho informática e tal, tenho noções de inglês, the books on the table, deve ser isso. Tenho noções de inglês, ser ajudante geral. Então, queridos, antes do emprego você ganhava quanto? Não, estava desempregado faz 6 meses. Eu te dei o Senhor te deu 2.000 vezes a mais que você tinha. Dá um plano de saúde, cesta básica, vale transporte, folgas aos domingos. Volta para a igreja, vai se converter, vigia. Ele saiu calado, foi embora, não sei se ficou no emprego ou não. O pastor não falou nessa breve pregação que ele deu no meio do culto. Mas às vezes acontece isso, né? A gente quer tal coisa, aí você cria um sentimento, nossa, tenho 2º grau, tô aqui carregando saco de cimento. Talvez o Senhor quer quebrar a sua vaidade, né? Aquele sentimento, não é nem ressentimento, aquele sentimento de rei na barriga, de superioridade, só porque antes você trabalhava no escritório, andava com uniforme, você nem olhava para a moça que está limpando ali a rua da Terracom. Eu sempre tenho esse costume, alguns já tiveram algum susto, às vezes as moças estão limpando, os rapazes ali, boa tarde, bom trabalho, Deus abençoe, eles olham assim, ué, o que foi isso aqui? Ele deu boa tarde? Eu existo, alguém me olhou, alguém me viu. Às vezes isso é bom para eles. Talvez o Deus abençoe, aquela pessoa, olha, a pessoa me abençoou, nem me conhece, ó, Deus me abençoe. Talvez ele trabalhe até com mais anos. Eu sei que nos últimos dias o sol estava escaldante, talvez seria bem penoso. Mas às vezes acontece, a pessoa só precisa de um Deus abençoe. Só isso. Talvez vai fazer muita diferença. Às vezes uma pessoa que te pede uma informação, onde é que fica tal local? Você vira aqui à direita, à esquerda. Obrigado, tá bom, Deus abençoe. Só olha para... Não, Deus abençoe. Não é questão de ser um clichê, ou uma senha, eu sou cristão. Não, Deus abençoe. Amor. Está desejando para o próximo mesmo que para você. Se você quer que Deus abençoe o irmão, abençoa você também. O exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de como lidar com injustiça e dor. Isso não tem nem como a gente discutir, né? Sem guardar ressentimento, mesmo na cruz, nós falamos
na última aula, ele perdoa aqueles que o feriram. Em Lucas 23:34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ali ele demonstrou o perdão radical, né? E depois passou tudo. O rapaz lá ainda ia ferir ele lá com a lança, deram a esponja, a bebida, lá em vinagre para ele, e perdoa. E uma particularidade, uma curiosidade bíblica, eu fui tentar entender de onde veio aquela esponja. Aquela esponja com vinagre era usada para limpeza íntima. Olha só o que fizeram com o nosso Salvador. Mesmo assim, ressentimento zero. Ele sabia. Pai, perdoa. Sabe o que está fazendo, não. Quando rasgou o véu do templo, falou, não, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque ele, com o pensamento dele, vira o quê? Uma legião? Uma tropa? Um pelotão de anjos? Aí passa a espada em todo mundo aí. Não. Tanto que lá no jardim, né? Pai, se não for, se você passar esse cálice, ele não teve nenhum ressentimento naquele momento, né? Pai, se for possível, passe cálice adiante. Mas se não, seja feita a sua vontade. Ressentimento zero, aceitou a condição dele. Propósito. Ele entendeu o propósito dele. Estou aqui para salvar essa humanidade. E aposto que o dito cujo falou assim, quero ver se ele vai aguentar mesmo. E aguentou até o último dia. Se ele venceu a morte, se ele perdoou a quem o feriu, machucou, como eu já disse aqui antes, por que não nós? Não é tão difícil, gente. Todo dia esse exercício de perdoar não é difícil. Todo dia agradecer, abrir os olhos, Senhor, obrigado. Em vez de a gente... Estou tentando fazer essa... O pastor Luciano falou, estou tentando fazer essa prática de pela manhã não pegar o celular. Está dando certo demais, gente. Eu estou conseguindo cada vez mais me importar com o próximo. O celular só vou pegar depois que eu lavo o rosto, eu tomo um banho, ou pego a minha xicrinha de café ali. Aí depois que eu vou ver, apenas vejo o do escritório, não vejo nem o da família, que é para os amigos da família. Às vezes eu vejo se tem alguma coisa no nosso grupo aqui, fazendo discípulos, ou do PV Kids, alguma coisa do grupo dos homens da igreja, depois já deixo lá. Por último, da família, um outro assim. Mas sim, primeiramente, acordar, agradecer ao Senhor por mais um dia. Ele acreditou em você mais um dia. Se Ele te deu vida por mais um dia, ele falou assim, a comissão tá valendo, hein? Bora lá? Vamos pro ID? Tô acreditando em você, filho. É eu aqui em cima e tu aí embaixo. Ó, união perfeita. Que tu ligar aí embaixo, tô ligando aqui em cima. Passos práticos para vencer o ressentimento. Reconheça a mágoa. Reconhecer a mágoa. Admita que você foi ferido e está aguardando essa mágoa. Porque tem muitos que só falam assim, você não sabe a dor que eu estou sentindo aqui, irmão. Mas o que foi? Não vou nem falar. Se eu for falar, você vai ver, olha, a sua dor não é maior que a minha. Reconheça essa mágoa, sabe? Que você está guardando. Eu perdoei, mas não dá para esquecer. Ué, se perdoou, não dá para esquecer. Não, mas me feriu demais. Pelo amor de Deus. Você não sabe a dor que eu estou sentindo aqui. Mas você acabou de falar que esqueceu. Não. É que eu lembro, eu esqueci da pessoa, mas o que ele fez para mim não faria nem para o cachorro. Eu falei, ué, o que foi que você fez para o cachorro? Não sabe? Leve a Deus em oração, entregue a sua dor a Deus e peça que Ele cure seu coração. Olha o Espírito Santo aí. É o Espírito Santo que vai fazer isso para você. É meio a meio, né? 50% você tem que dar o primeiro passo. Outros 50% o Espírito Santo vem que deixa o resto comigo. Só dá o primeiro passo também, o resto é comigo. Então a gente tem que levar para Deus essa mágoa. Não pode ser eterna. Sabe, seria... Irmãos, eu não consigo, às vezes eu fico até meio ansioso, já dividi isso com o pastor Ropereto, eu fico temeroso. Se eu chegar na frente do nosso Salvador com algum tipo de mágoa, ressentimento, com uma pontinha que seja preta do meu coração, ele falou, vamos ter que conversar, né, Adalberto? E aí o negócio, estou vendo daqui, viu? Estou vendo daqui. Então a gente tem que, a todo tempo, orar. Oração o que é? Conversar. Não tem oração grande, forte, pequena, fácil, difícil. Conversa com Deus. Você está na sua cama.
Sabe o que às vezes eu faço? Parece coisa de doido, irmãos, mas eu faço lá em casa. Eu sento no sofá e coloco o banco, aliás, eu coloco o banco, sento no banquinho, porque o melhor lugar é para ele, né? Ele fica no sofá lá, eu fico olhando pro sofá e conversando. Qualquer dia minha mulher me pegar e falar, esse café tá batizado de manhã. Fico conversando ali com Deus. Senhor, eu não sei fazer. Eu não tenho nem inteligência para fazer tal coisa, mas se o Senhor puder me ajudar e teu Espírito Santo me guiar na direção certa, eu vou. Nem que eu gaste meu último solo de sapato, mas eu vou para o caminho que você me mostrar. É fácil. Pede para ele. Ele está o tempo todo disponível. 24 horas, os 365 dias do ano, até a eternidade. Até a gente deixar esse corpo físico virar pó e for lá encontrar com ele. Ele vai estar disponível para a gente. Sempre. Perdoe. Isso aí, a gente está batendo na mesma tecla, mas é o ponto central da lição. Decida perdoar. Não é querer perdoar, né? Não é querer falar assim, não, eu tenho que perdoar. Não, você tem que decidir perdoar. Ah, eu vou perdoar porque o irmão falou lá na aula, o pastor também falou lá no culto, então, eu vou perdoar. Vou perdoar, quer dizer, vou perdoar, mas ele que não apareça na minha frente, ou ela. Assim, você tem que decidir perdoar. Não tem para onde correr. Busque a reconciliação se possível. Se aquela pessoa não quer se reconciliar, mas você tem que estar reconciliado com ela espiritualmente. Ah, pastor, não dá para... Ô, irmão, não dá para... Eu consigo perdoar, tá, mas não sei se eu consigo chegar perto. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Faça a sua parte. Você tenta, liga. Posso conversar com você? Não quero. Deus é testemunha, você foi. Perdoe, mas ore por ela. Ore para que ela seja atingida pelo mesmo sentimento que Deus colocou no seu coração do perdão, que ela vai vir até você. Tenho certeza, você orando, se dedicando de coração, pedindo, o Senhor vai falar, Espírito Santo, vai lá, vem cá. Irmã, ô fulana, eu posso falar com você? Eu sei que da última vez eu desliguei o telefone, só eu queria conversar. Vamos tomar um café? Vamos almoçar? Aí o id aí. Mais um discípulo você fez. Você conseguiu personificar na outra pessoa o quê? Perdão. Ela veio falar com você. Ela está com você. Quem vai olhar assim? O quê? Corintianos e palmeirenses dividindo o mesmo copo d'água? Pois é. Conseguimos. Conseguimos dividir o mesmo copo de água. É isso que tem que acontecer com aquela pessoa que você tem um ressentimento, que te magoou, que também ela tem um ressentimento para ela. Então é recíproco. Mas se você perdoar, orar por ela, o Espírito Santo vai fazer o melhor. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Renove a sua mente, medite nas promessas de Deus e em seu amor por você. Então isso é padrão, né? Todo dia meditar na palavra. É o que diz lá em Salmos, né? Meditar noite e dia. Como eu já ouvi também, não é pegar a Bíblia, vou ler noite e dia. Meditar. Você meditar, como é que eu posso melhorar? Pede na Bíblia lá, o versículo, ou seja, qualquer livro. Por exemplo, eu comecei a fazer os estudos dos profetas menores. Amanhã eu acabo Oséias. E a gente vê lá em Oséias que a gente tem sido, às vezes, você vê o adultério espiritual, né? Lá que fala da mulher adúltera, tem um contexto, né? Que era de um povo que fazia as suas alianças com Baal, tanto que um dos filhos, da prole de Osés, achei significa o nome não é meu povo. Deus falou, não é meu povo, esse povo não é meu aí, não é meu povo. Ou seja, só no livro de Oséias, que é pouco falado, né? Você já vê o que a gente vê do dia a dia aí, a prostituição espiritual. Todo santo dia a gente vê o adultério aí da palavra. Eu vi no carnaval um absurdo, pastor abençoando a Sapucaí. Aí dá para imaginar, igual o pastor Samuel fala, eu imagino lá o diabo sentado na arquibancada, vou ficar daqui. Ué, não vou fazer mais nada, filho. Já tem gente fazendo por mim. Me traz uma água de coco que eu vou ver agora só o pessoal passar aí.
Mais um para casa, mais um bloco, mais uma escola vindo. Sabe, um absurdo, um pastor, ou a pessoa que leva o título de pastor, né? Abençoando a Sapucaí. Você imagina daqui a pouco ele também lá no circuito Barrondina em Salvador, de Léo Santana, Anitta, ele abençoando também lá. Aí, fecha a conta, desce desse barco, que eu vou ficar no primeiro porto. Salvação. Sabe? Então, a gente, todo dia, meditar na palavra de Deus, as chances caem muito de a gente pecar, de a gente sofrer um ato e a gente ter um ressentimento. As chances diminuem muito. Tem aqueles joguinhos que você vai acertando, vai diminuindo aqui o erro até chegar perto de zero. Perfeitos nunca seremos. Aquele 1% sempre vai estar batendo na nossa porta. Mas se a gente puder evitar esse 1% a todo momento ser 100% na nossa vida, a vitória é tremenda. Se esse 1% não significar 100% no seu dia, a gente já deu um passo gigantesco. E em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente tem que apresentar todo dia ali nosso coração, nossa vida, nosso dia a dia, nossa vontade de estar na presença dele. O que está na presença dele? São os 3 pilares que eu aprendi, que eu ouvi também aqui com nossos pastores. O crente que não ora, o crente que não jejua, e o crente que não lê a Bíblia, ou está com defeito e já está dormindo no colo do inimigo faz tempo. Faz tempo. Se eu oro, eu tenho intimidade com Deus. Eu abigo. Tete a tete, face a face. Se eu jejuo, eu mortifico a minha carne. Vou pensar 2 vezes antes de pecar. Poderia até pecar, mas vou pensar 2 vezes. Somos falhos. E se eu ler a palavra, aí que o pecado não vai ter vez na minha vida. Porque eu vou estar sabendo que eu não tenho que pecar. Eu estou sabendo que eu não tenho que ter nenhum tipo de mau sentimento pelo meu próximo. Porque não adianta eu ler a Bíblia, fazer a coisa errada e falar assim, ó, me perdoa. Se você não entender que amar o próximo é amar a si mesmo. Porque se a gente não dá uma pedra para o nosso filho que está com fome, porque eu tenho que dar uma serpente para o meu vizinho, que eu tenho que buscar ele para o reino de Deus, através do Espírito Santo. Então, é um dia a dia que você vai plantando. Você vai colher? Vai colher. Alguns vão ser mais rápidos. Por exemplo, aqui na nossa classe temos uma caçulinha, está buscando. Ela pode ser a diferença entre os amigos dela. Como também temos o velhinho aqui que vos fala, também pode ser a diferença por onde eu andar. O importante é a gente, todo dia, a gente dar mais um passinho. Jogar uma semente aqui, rega, porque com certeza o fruto virá. Perdoar como Cristo nos perdoou. Não tem como fugir do tema central dessa aula para lidar com o ressentimento ou perdão, como foi na outra aula. Tem N pilares, mas esse não tem como. Você não pode conseguir perdoar a pessoa e ficar com aquela dor no coração. Eu volto a falar, em Efésios, volta a palavra de Efésios, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia será tirada dentro de vós. É simples assim. Vamos todo dia retirar isso. Vamos todo dia apagar isso dos nossos corações. É fácil. A gente só tem que pedir força para o Espírito Santo. Que o resto está nas mãos dele. A gente tem que ter o 99% de vontade. Que 1% que a gente colocar na mão do Senhor, ele vai fazer 100%. Deixar a justiça nas mãos de Deus. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Quando tentamos fazer justiça com nossas próprias mãos, nos tornamos escravos do ressentimento. Devemos confiar que Deus vai julgar a situação. A gente fala que quer tomar atitude, fala, vou resolver isso agora.
vou acabar. Aí você chega lá, sai da sua casa, vou agora falar, vou acabar com essa mágoa. Você bate no portão, e aí, você vai me perdoar ou não? É agora ou nunca? Cara, oxe, agora que eu lhe bato. Deixa na mão do Senhor. Tá vendo? A lição toda está direcionando. Você perdoou, deixa na mão do Espírito Santo, na mão do Senhor. Ele vai fazer. Também a gente não pode ser aquele crente, né? Igual o pastor Samuel faz, aquela macumba gospel. Senhor, não é por nada não. Eu estou perdoado, mas se o Senhor quiser ferir ele, Senhor, fere na coxa, fere no braço. Não, também não, né, gente? Não é esse tipo de, essa ira aqui, né, ira, não é isso. Deixa que Deus vai tratar com aquela pessoa. E Ele vai transformar e vai trazer até você e vocês vão se reconciliar. Eu acredito sempre na reconciliação, gente. Por pior que tenha sido a situação, sempre há uma chance, e não é pequena, não é tamanho. A sua fé tem que ser do grão de mostarda, igual a palavra fala, mas que o seu objetivo seja maior que o Monte das Oliveiras, que o Monte Hermon, tem que ser maior do que aquilo ali. Mas você tem que querer. Você tem que querer muito. Porque o perdoar, para mim, te torna melhor como cristão, te torna melhor como ser humano, e a gratidão te devolve tanta coisa que você nem imagina. Você ser grato, você poder perdoar, ser grato por você poder amar aquela pessoa que te feriu, você vai começar a olhar para os seres humanos e falar assim, você pode, você pode. Você vai ficar feito meio maluquinho na rua, você pode perdoar, hein? Você também, hein? Olha, Deus me fez eu perdoar o próximo. É muito bom, é muito bom. Você poder exalar o perfume de Cristo, a alegria de Cristo, o sorriso de Cristo, para quem olhar para você. Se a pessoa chegar no local, você começar a falar, a pessoa olhar para você, você é crente, né? Aí, como você sabe? Você passa, você tem uma alegria assim que não é comum. Como é que faz para ter essa alegria? Então, já que você me falou, vou te falar do seguinte. Começando, no meu caso eu faço isso, tá, gente? Começando por Provérbios, eu vou te falar. Você já reparou que o provérbio tem 31 e assim a gente vai. Cada um tem sua metodologia para pregar a palavra. Talvez alguém tenha um outro livro da Bíblia que entra, um outro jeito, um tipo de devocional diferente. Mas o importante é a gente mostrar a palavra. Amar e orar pelos seus inimigos. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O ressentimento enfraquece quando oramos por aquele que nos feriram. Autoexplicativo já, né? Orar para quem fala mal de mim, maldiz. Ah, mas eu não sei quem fala mal de mim. Não vai para aquela mística, né? A minha orelha está queimando. Só vê como a pessoa te trata naquele ambiente. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia. Simples. Você não precisa ter uma bola de cristal, né? Aí você fala, acho que vou orar pela aquela irmã, né? Acho que eu fiz alguma coisa para ela que eu não lembro. Será que foi uma palavra que eu falei no momento errado? Será que foi algo que ela achou que eu fiz, mas eu não fiz? E eu acabei fazendo sem ver, sem querer? Pode ser. Começa a orar. Aí no cafezinho, no almoço. Pô, irmão, aquele dia, amigo, eu notei que você estava meio chateado. Será que eu te fiz alguma coisa? Eu não lembro. Você quer falar? Ah, então, se é que você falou. Você lembra aquele dia que você fez isso na hora do... Ô, irmão, me perdoe. Aí a pessoa vai ter essa assustar. Como? Me perdoe. De coração, me perdoe. Cristo Jesus, vou começar a orar para Jesus melhorar para eu não ser mais assim. Vou começar a vigiar, hein? E você vai ser meu sentinela. Se você me vê numa situação parecida que aconteceu com você, você fala, ô, Jesus, já sei que estou errando. Vamos combinar, vamos. Acabou o ressentimento. Eu creio que... Porque às vezes a pessoa, quando você pede perdão para o outro, né? Às vezes a pessoa se sente maioral, né? Me pedir perdão, ó. Depois ela vai cair na real. Me pediu perdão, mas eu também devia ter perdoado também, né? Pedido também, porque eu também... Ela foi mal comigo, eu fui mal com ela. Ou seja, você acaba criando às vezes não, tenho certeza que todas as vezes que você envia o amor,
pessoa é o famoso tapa com aquela luva de pelica que diz, né? Ele me perdoou. Mas eu perdoei ele? No primeiro momento ele pode até pensar, não sei pedir perdão não. Mas depois, no passar dos dias, ele passa por você. Mas, senhor, bom dia, Deus abençoe, hoje o dia vai ser bom, hein? Se você estiver bem, eu estou bem. Eu falo isso com muitos colegas meus. Você está bem? Tá. Então, se você estiver bem, eu estou bem. Aí a pessoa vai lembrar, rapaz, que ele pediu perdão, mas ele continua sempre esfuziante, alegre, não mudou nada. Acho que é minha vez de ir lá. Acho que eu vou lá falar também para ele que eu guardei uma má impressão dele. Ele não vai falar ressentimento, má impressão, né? Às vezes a pessoa não dá o braço, ou os dois braços a torcendo. É que eu tive uma má impressão de você, mas agora você desfez. Estou vendo que você é uma pessoa boa, inclusive você é crente, né? Então, eu estou afastado, estou desviado. Você não está desviado. Você só tem que mudar o seu GPS, você não está desviado, não. É aqui, ó. Você está no caminho um pouco mais longo, mas o alvo é Jesus. Renovar a mente e focar no que é bom. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tá vendo? Autoexplicativo. Tudo que é bom, Jesus. Tudo que é puro, Jesus. Tudo que é verdadeiro, Jesus. Tudo que é amável, Jesus. Pensou. Tem um que eu ensino para o meu enteado, uma brincadeira, que é uma brincadeira com fundo de verdade. Vou ensinar para a nossa caçulinha aqui. Toda vez que estiver diante do ato de pecar, ou diante de algo que possa levar a você pecar, lembra quem está do teu lado, Jesus. Se eu pecar, como diz a palavra, pecamos, somos restituídos da glória. Então ele vai sair. Você pede perdão, ele volta. Então, para evitar que ele saia, é aquela velha brincadeira, você vai fazer, acho que eu vou fazer um negócio aqui, vai dar, vou me dar bem. Aí você olha para cima, você olha para o alto, né? Não, eu só pensei, senhor, não, o senhor está aí, né? Nem vou fazer mais, né? Nem queria também. Dá minha volta. É uma brincadeirinha, mas funciona. Se todo dia a gente lembrar que quando a gente for ter a vontade, seja de vontade, involuntário ou voluntariamente, do pecado, olha para a sua direita, para a sua esquerda, para cima, para frente, para trás. Está aí, né, Jesus? Sabia que eu estava olhando, só estava testando o Senhor, viu? Eu não ia pecar, não. Parece uma bobeira, mas é o meditar na sua palavra. Pensar em tudo que é bom, tudo que Ele te deu, tudo que Ele está te dando, tudo que Ele ainda vai te dar. Porque sempre tem que pensar que o nosso alvo é as mansões celestiais, né? Aqui a gente é só o preparo para a gente chegar lá, chegar 100%. 100% em Cristo. Conclusão. Ressentimento é uma carga pesada que não fomos feitos para carregar, né? Através do perdão, olha aí de novo, e da graça, podemos encontrar liberdade e paz, que possamos seguir o exemplo de Cristo, perdoando como Ele nos perdoou, permitindo que o amor de Deus cure nossas feridas, tá? Eu vou deixar aqui três perguntinhas para vocês ir para casa refletindo. Eu vou falar devagar para quem quiser anotar. Primeira pergunta para reflexão. Você tem guardado ressentimento em seu coração? Você vai para casa, vai analisando aí no seu carro, na sua moto, sua bicicleta, no seu Uber. Segundo, o que a Bíblia ensina sobre como lidar com isso? Hoje, temos pelo menos aí uns 10 a 15 versículos que vai fazer você meditar como você tem que lidar com o ressentimento, né? E terceiro, o que você pode fazer hoje para começar a perdoar e libertar ressentimentos? O que está faltando hoje para você dar o primeiro passo para você se tornar liberto do ressentimento e se tornar prisioneiro do perdão? Vamos usar esse significativo aí. O que está faltando hoje para você? Para mim, né? Que aqui o professor também aprende. O que está faltando para mim? Chegar em casa, o que está faltando? O que está faltando para você?
Por exemplo, eu no meu ambiente de trabalho, lá é uma reunião ecumênica, eu digo, né? Eu, cristão, católico apostólico, não romano, tem 2 católicos apostólicos romanos, não praticantes, segundo eles. Inclusive, eu ouvi uma coisa de um deles que doeu muito no meu coração. Quando eu estava falando de Bíblia, ele falou assim: eu não leio esse livro. Doeu, gente, doeu muito. Não leio esse livro. Eu posso não ler Sidney Sheldon, eu posso não querer ler Código Penal, eu posso não querer ler um livro em francês ou inglês, mas da Bíblia não, né? É igual muitos me conhecem aqui, né? Não vou falar quem, que eu tenho um toque que eu não risco Bíblia. Não risco livro nenhum. Se vocês chegarem na minha casa e pegarem a minha estante lá de livros, só falta o plástico para dizer que é novo. Mas eu não livro risco nenhum, nada. E se eu não, acho que eu não contei essa história aqui, só o pastor André que sabe. Eu tinha um livro de direito, que era resumos, e a minha esposa fez uma pequena seta de meio milímetro. E eu vi a seta. Ela falou: você precisa de tratamento, vou orar para Deus. Eu fui e comprei um livro novo, eu falei: esse é seu. O meu não tem riscos. Até uma vez o pastor Samuel falou no público, estava pregando, e falou: gente, vocês podem grifar, risca na Bíblia. Você não, Adalberto, só o resto da igreja. É uma coisa minha, eu gosto de preservar. E quando ele falou: não leio esse livro, não leio. Toque, é tapa, é tudo. E quando ele falou: não leio esse livro, eu falei: não, como assim não leio esse livro? Não entendi, não leio esse livro. Aí eu fiquei, sabe? Você fica. Aquele dia eu fiquei, se eu tivesse algum transtorno bipolar, acho que eu teria pirado e ficado assim: onde é que eu tô? Ele não falou de. Não é falar de um livro do Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, não. Você está falando da palavra de Deus. Não leio esse livro. E tem a minha outra sócia, que ela é religiões de matriz africana, né? É o que eu mais oro. Eu oro por todos, evidentemente. Mas ela dá uma ênfase na oração porque uma vez eu brinquei, eu perguntei para ela: quando você morrer, você vai para onde? Ela: como assim? Você vai para onde quando você morrer? A vontade era falar para onde ela ia, né? Mas aí a sabedoria, para não ter ressentimento, tive que exercitei a aula de hoje muito tempo atrás. Mas ela: não sei. E tu vai para qual lugar? Ah, vou encontrar com o meu Salvador. Ele vai estar lá me esperando. De braço aberto, falar: vem cá, gordinho, dá um abraço aqui. Tenho certeza que ele vai falar isso. Já chega aqui. Eu falei assim: ó, quando você conhecer verdadeiramente Cristo, você não vai querer outra coisa. Quando você pegar aquele jarro de água viva, você se banhar, você vai falar assim: não quero outra água. Você não vai querer nem Coca-Cola, filha. Você não vai querer mais nada na sua vida. Aí ela falou: ah, Adalberto, e se eu disser que eu nunca vou querer? Eu também falava isso. Quando chegavam os evangelistas, me davam aquelas filipetas, eles viravam as costas e mostravam: quer saber isso aqui, rapaz? Hoje, hoje eu tenho mais de N Bíblias de estudo, porque minha sede não para. Todo dia eu tenho que tomar dessa água, porque senão não vai cessar a minha sede. E você vai. Eu te digo mais. Tu vai ser chata como crente, hein? Tu vai ser daquelas ali. Aí eu brinquei com ela: bora apostar? 30 dias com Jesus. Te dou o Espírito Santo de graça. 30 dias. Se não fizer nada na tua vida, tu me devolve. A resposta foi o que eu já esperava. Não gosto dessas brincadeiras, não. Não gosto de brincar com Deus, não. Mas te digo uma coisa: se fosse para ir para a igreja, eu ia para a tua. Eu falei: opa, já temos uma luzinha lá no final do túnel. Ainda é uma lanterninha pequena. Não, ainda é um palito de fósforo. Mas essa chama está lá acesa. Se ela já tem a vontade de pelo menos escolher a placa da igreja, vamos dizer assim, então, para ela chegar para Jesus, é só questão de tempo. E eu creio que será num curto tempo, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a viver livre de amarguras, essa palavra está me perseguindo hoje, e cheios da sua paz. Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo ter usado esse teu servo aqui
para passar aqui, para livrarmos dos ressentimentos, das mágoas, das rejeições, das mazelas que a vida nos coloca, só o teu Filho Jesus. Só através do perdão que teu Filho nos deu na cruz e a gente transmitir para o nosso próximo, Senhor, é que a gente vai viver uma vida sem ressentimentos, sem amarguras. Vamos ter problemas, mas nós sabemos que esses problemas são ínfimos perto da tua paz, do teu amor, da tua luz. E cremos que o Espírito Santo, todo santo dia, em cada amanhecer, vai colocar em nosso coração o perdão para o nosso próximo, seja qual for a situação, seja qual for a pessoa. Te agradecemos pela vida do nosso pastor André Rupereta, pelo esse nosso projeto, pela essa semeadura, Pai, que a gente sairá por aí pregando a nossa comissão de levar o teu santo nome a quem precisa no momento certo, com a palavra certa e dando certamente, Pai, as dicas ou os versículos ou as situações ou os melhores exemplos para que todos possam ver o teu amor em nossos corações e que a gente resplandeça a tua imagem. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perguntas para o André? Ou para o outro André? É para os Andrés.